O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Repitamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Diga para quem está ao seu lado: alegria, sorriso nos lábios. O Senhor ressuscitou. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir o Evangelho desta vigília pascal. E Jesus, ele aparece e ele vai dizer apenas uma coisa: alegrai-vos. A nossa alegria é uma alegria de dentro para fora. É a alegria de saber que o nosso Deus vive e que o nosso Deus é o Senhor. Esta é a mãe de todas as vigílias, é a celebração mais importante da igreja, porque é nesta noite que a igreja proclama: o Senhor ressuscitou. Talvez nem todos saibam como é contado as horas
para que você entenda por que Jesus ressuscita no terceiro dia. Para o judeu, o dia não começa para nós como a meia-noite. O dia começa às 18 horas, que para eles não se chama 18 horas, é a primeira vigília. Cada vigília dura 3 horas. Então, até as 21 é a primeira, meia-noite é a segunda, 3 horas da madrugada é a terceira, 6 horas da manhã é a quarta. Então são 4 vigílias. Os soldados romanos faziam troca entre as vigílias. Por isso que o Evangelho vai dizer que quando Jesus caminhou sobre o mar, era perto da 4ª vigília, ou seja, estava perto de amanhecer. E as horas não são contadas como a nossa. Quando amanhece é hora prima, é hora segunda. Jesus morreu na hora 9ª, que é o que vale às 3 horas da tarde. Então pense comigo, Jesus morre num dia 14 de Nisan, no mês, na hora 9ª, sexta-feira. Ele é sepultado, porque depois que o sol fosse embora, já era véspera de Páscoa, e não se podia sepultar. Por isso que eles pediram a Pilatos, e Pilatos autorizou o sepultamento. Então Jesus, ele é sepultado na sexta-feira. Ele passa o sábado no sepulcro, e no sábado, depois das 18, já é domingo. E essa madrugada, entre as 18 e o nascer do sol, que Jesus ressuscita. A hora no relógio, ninguém sabe. O que se sabe é que Jesus é colocado no túmulo, e quando as mulheres lá vão, ainda de madrugada, estava escuro ainda, a pedra tinha sido rolada, e os anjos deram a notícia. Então, sexta-feira, às 18 já é sábado, hoje às 18 já é domingo. 3 dias, e ele ressuscita no terceiro dia. E aqui nós temos, como disse o Papa Bento XVI, estava hoje à tarde lendo algumas homilias, mas a mais bela foi do Papa Bento, onde ele vai dizer que o maior presente da Páscoa é a alegria pascal. A maior alegria da Páscoa é o presente de Cristo ressuscitado. Esta é a fé da igreja. Eu não quero, meus irmãos, me alongar, porque a celebração já é um pouco longa, mas eu gostaria de brevemente apenas apontar nesta caminhada bonita que fizemos, quem prestou atenção, nas leituras que foram proclamadas, está o coração de toda uma promessa, que o Messias viria e que ele regeneraria a obra da criação. Por isso que vai insistir nos dias. Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele vai descansar no 7º dia, e ele recria o mundo no 8º dia, que é a ressurreição de Cristo. Só que o 8º dia da nova criação equivale ao 1º dia, que nós chamamos de domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. Então Deus vai criar o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º, e ele o recria no 8º em Jesus Cristo. Essa liturgia tem tudo a ver com o nosso batismo, o que vamos renovar daqui a pouco as promessas. E quando você estiver ali na pia batismal, renovando o seu batismo, você olha que você verá que a pia batismal por dentro, ela tem 8 lados. E não é por acaso. Esses 8 lados internos lembram os 6 dias da criação, o 7º dia do descanso e o 8º dia pascal, a ressurreição de Cristo. A pia batismal, ela tem 4 lados, que remontam aos pontos cardeais, norte e sul, leste, oeste. E esses pontos cardeais vão dar numa cruz. O centro, por isso que nós falamos, ele está no meio de nós. O meio é a fonte batismal, é o útero da igreja.
é onde os filhos de Deus, eles são gerados e regenerados pelas águas batismais. O importante esta noite não é tanto a explicação de leitura por leitura, que se eu fizesse, cada leitura seria uma homilia. As minhas homilias giram em torno de 40 minutos. Imagina, cada leitura que os senhores ouviram, 40 minutos de explicação. O sol nasceria, o padre estaria aqui explicando. Não farei, mas algo vocês precisam entender, e eu vou mostrar agora. Por que são essas as leituras? Por que não são outras leituras? Por que a igreja, na vigília pascal, vai trazer estas leituras? Quem quiser acompanhar com o folheto em mãos, eu vou dar algumas indicações. Você pode levar o folheto para casa. A primeira leitura que escutamos é do primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro da Torá, chamado Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. 10 vezes aparece a expressão Deus disse. Então Deus, ele vai criando o mundo pelo poder da palavra. Deus, ele só usa as mãos quando é o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai moldar o homem. Até aí é só a palavra. Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. E a pergunta é: ele é o que fala? É o Pai. Ele é o que fala. Não existe fala sem sopro. Tire o ar do seu pulmão, vê se você consegue falar alguma coisa. Então, a pessoa, quando tem um esforço muito grande, ela corre, ela esforça, ela fica assim: espera aí que eu vou falar, deixa eu recuperar o ar. O ar é o Espírito, o Pai é o que fala. E quem é a palavra falada? Quem é o verbo que faz a ação? É Jesus Cristo. É por isso que a primeira leitura, quando Deus, ele diz, tudo foi criado por Cristo, para Ele e nele. Jesus Cristo é a palavra eterna do Pai. E é por isso que no versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, por que é no plural? Porque aqui está o embrião da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos imagens de um Deus que cria, de um Deus que salva, de um Deus que santifica. Deus abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Bonito isso aqui, meus irmãos. Aqui nós temos que entender a diferença, porque hoje parece que é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. Parece que o ser humano tem a dignidade de um pé de alface, ou vice-versa, que o pé de alface tem a dignidade do ser humano, que uma baleia, um pinguim, um canarinho, um cachorrinho tem a mesma dignidade do ser humano. E hoje, né, algumas frases chatas da sociedade mimizenta vai pegando. Toda vida importa, toda vida importa. Toda vida importa, mas não toda vida é igual. A dignidade é diferente. Me desculpe aqui a franqueza, até porque os senhores estão sentados para não caírem, porque hoje em dia não pode falar nada, né? O pé de alface não é filho de Deus. A sua calopsita não é filho de Deus. O seu pet não é filho de Deus. O ser humano é filho de Deus. Jesus não morreu pelo alface, ele não morreu por baleia, não morreu por cachorro, ele morreu por nós. É por isso que o Gênesis vai dizer, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e ele vai criando os animais, o que está no céu, na terra e no mar. Quando é o ser humano, no versículo 28, nós temos a virada de chave. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais da terra, sobre aquele, porque o ser humano tem uma dignidade de filho de Deus, tem a dignidade suprema da criação primordial do Deus que é criador. E aqui nós temos no versículo 28 o que nós precisamos guardar. Deus disse e tudo se fez. Quando é o ser humano, o versículo 28 diz: Deus os abençoou. Deus criou tudo, mas Deus só abençoa o homem. Deus é criador de tudo, mas o ser humano, além de ser criatura, é abençoado por Deus. E Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom. No sétimo dia, Deus considerou acabada a sua obra, e no sétimo dia ele descansou da obra que fizera. É importante você pegar o 7, porque foi através deste 7 que se criou a semana que nós temos, que era chamada de setmana, que são 7 dias. Com a ressurreição de Cristo, o domingo se transforma no 8º dia, mas a semana continua com 7, então domingo é o primeiro e ao mesmo tempo é o 8º dia. Então a primeira leitura, para que você entenda que a palavra criadora de Deus, está ali o verbo que é Jesus. Na segunda leitura que ouvimos, é também do Gênesis. Esta leitura é uma prefiguração da paixão e morte de Cristo. Veja que eu estou em Gênesis capítulo 22. Olha onde que está Gênesis e olha onde que está o nascimento do Messias e a sua paixão. Aqui nós temos Abraão e Isaque. Abraão simboliza Deus Pai. Isaque já é a maquete de Jesus Cristo. Tanto é que Deus pede que Abraão sacrifique o filho dele para Deus. E Abraão assim faz. Ele pega Isaque, coloca o fecho de lenha para Isaque carregar. Todo mundo já entendeu. Isaque estava subindo um monte carregando o fechinho de lenha. Jesus vai subir o monte Calvário carregando a cruz. Ele vai perguntar para o pai: ó pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, estou vendo na sua cintura a adaga, mas onde que está o sacrifício? Quer dizer, cadê o cordeirinho? Abraão não podia dizer, mas era o menino. O que ele respondeu? Deus proverá a vítima para o holocausto. Presta atenção. Como que se diz vítima em latim? O padre pegou pesado também, né? Mas vítima em latim é ostiuma. Ostiuma, que em português deu hóstia. Então a palavra hóstia significa vítima. O cordeiro que Deus providenciou, porque quando Abraão levanta a adaga para sacrificar Isaque, o anjo aparece: Abraão, não faça mal ao menino, porque você foi provado e aprovado. Deus viu a sua fé. Imagina a alegria de Abraão. Soltou o pezinho do menino, soltou a mãozinha, abraçou seu filhinho assustado. Hora que Abraão olha de um lado, tem um cordeiro preso com um chifrinho numa moita de espinho. Cordeiro com espinho na cabeça. Você vê, todas as leituras apontam para Jesus Cristo. Aquilo que Abraão disse aconteceu: meu filho, eu não vou sacrificar a você, Deus vai prover. Ao invés de sacrificar a nós, Deus entregou o seu filho. O que Abraão não precisou fazer, Deus fez. É por isso que João, quando vê Jesus, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então isso é o coração da segunda
leitura. A terceira leitura que escutamos foi do livro do Êxodo. Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Nós estamos em marcha. É por isso que toda missa que participamos tem a procissão de entrada. Aquela procissão que nós fazemos de entrada não é para desfilar, não. É a igreja em marcha. E quem está na frente? A cruz. Hoje na procissão, a cruz, não é? Claro, não estou criticando quem faz. Eu não faço porque não é correto. Mas cada um faça o que acha por bem, né? Mas na missa não é correto, porque não é litúrgico, o padre entrar sorridente, cumprimentando as pessoas. Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Ô, Dom Maria, olá, ei criança, ei, o pessoal gosta, né? Ah, que padre simpático. Tudo bem, isso aí tem o abraço da paz, o padre pode ficar na igreja acolhendo quem chega, pode abraçar quem sai, mas a procissão de entrada, ela tem um significado. É a igreja que entra para o mistério do Calvário. Se vocês observam na procissão de entrada a mão do padre e a mão dos acólitos, nós entramos de mãos postas. A mão posta, muita gente acha que é sinal de santidade. Não, é porque Jesus foi amarrado nos braços, ele ficava assim, ó. Então é como se estivéssemos amarrados, entrando para o santo sacrifício da missa. E o sacerdote, ele entra como? De mãos postas, olhando a cruz que o acólito está portando. Hoje, a cruz se entra com Jesus para frente. Mas houve uma época na igreja que a cruz entrava ao contrário, Jesus para trás. Quando a cruz entrava, o padre ia olhando para a cruz e ia entrando para a celebração da missa. Repito, meus irmãos, não estou criticando quem faz, mas não é hora de fazer e eu não faço. Não é hora de ficar acolhendo, sorridente, é hora de você olhar para a cruz e caminhar e subir o monte. Por isso que o presbitério é mais alto, ele lembra o monte, o Calvário, o altar, a cruz, o sacrifício, o cordeiro lá de Abraão. É por isso que a igreja tem todo o significado. Por isso que aqui diz, não é? Disse aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E aqui havia um obstáculo, que é o mar vermelho. Aquele mar, ele é trazido por quê? Para essa liturgia. Porque ali acontece a passagem. As pessoas estão presas no Egito, elas vão atravessar o mar vermelho rumo à terra prometida. Esta passagem pelo mar vermelho se diz Pechá. Pechá. Daí que sai a palavra Páscoa. O que é a Páscoa judaica? É a passagem pelo mar vermelho. É a passagem da escravidão para a liberdade. Qual que é a Páscoa cristã? É a passagem da morte para a vida de Jesus. Qual que é a nossa Páscoa litúrgica? A passagem do pecado para a santidade. Tudo é passagem. E nós, diferentemente dos hebreus, eles passaram a pé enxuto, o mar aberto. Nesta noite nós não sairemos enxutos, nós vamos renovar o nosso batismo na água. Então aquela água onde eles passaram simboliza o nosso batismo. Hoje se usa muito a pia batismal, mas até na Alta Idade Média, até 1700 por aí, até hoje alguns lugares têm, não é mais comum, né? Mas as igrejas patriarcais, o batismo, ele era uma caminhada. Então ficava no meio da igreja, como se fosse, não é, para vocês entenderem, uma piscina, era um corredor, e a pessoa via, claro, a água reta, né? Mas o corredor, ele tinha esse desenho aqui, ó, simbolizando o mar vermelho. Então a pessoa estava pagando de um lado, ela atravessava aquele corredor, no meio o padre a batizava e ela saía cristã.
Ela saiu do Egito do pecado e chegou na terra prometida, onde corre leite e mel. Ela morreu para o pecado e ressurgiu para a vida. Esta passagem, Pechá, é que deu o nome de Páscoa. É por isso que no versículo 30 está escrito assim: o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Lá, a Páscoa de hoje, o Senhor nos livrou das mãos de Satanás, das garras do pecado. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que nós vimos com isso? O batismo. Porque quando nós somos batizados, nós também morremos. Morremos para o nosso pecado, morremos para nós mesmos e recebemos o Espírito Santo. E a mão poderosa do Senhor agia sobre eles. Que mão que é essa? O Espírito de Deus. É por isso que a terceira leitura fala sobre a travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura é tirada de Isaías. É uma leitura esponsal, uma leitura de casamento. No versículo 5 vai dizer: teu esposo é aquele que te criou. O esposo é Jesus. E por que o esposo é criador? Porque ele estava na obra da criação enquanto palavra do Pai. No versículo 6 nós temos como a esposa repudiada na mocidade é a humanidade. Jesus é o esposo, a humanidade a esposa. Esse texto aponta para bodas de Caná. Jesus é o esposo, a humanidade é a esposa. Veja o que diz o versículo 7: por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão volto a acolher-vos. Quando é que Jesus nos abandona? Na morte. Ele vai dizer para os discípulos: por um tempo não me vereis, mas tendo de pouco tempo me vereis de novo. É a ressurreição. E quando é que nós perdemos o Senhor? Quando nós pecamos. E quando é que nós o vemos de novo? Quando nós confessamos. Então aqui é essa ponte entre Isaías e a liturgia de hoje. A quinta leitura, o forte da leitura é as águas, o Espírito e a aliança eucarística. Vai dizer no versículo 1: vinde as águas. Depois ele vai dizer: vinde e comei. No versículo 2: não gastei dinheiro com outra coisa a não ser pão. No versículo 3: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, uma aliança eterna, porque Deus fez várias alianças, o ser humano quebrou todas. Aí Jesus veio para fazer a nova e eterna aliança, a preço de quê? De sangue. Então veja: vinde e comei, pão eucarístico, vinde e bebei, sangue eucarístico, pão e vinho consagrado. Esse pacto é a Eucaristia. Então Isaías, no capítulo 55, ele aponta para o pacto eterno de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. A sexta leitura é do profeta Baruque. Ele vai dizer no versículo 9: para aprenderes a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria. E no versículo 14, nós temos o coração da leitura. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza, onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida. E a pergunta está: onde está essa sabedoria? Como que a gente aprende a ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade? Nos evangelhos, porque o evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. E quem é o evangelho?
Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso à sabedoria e uma vida de qualidade. A sétima leitura, lá no finalzinho já, no versículo 25, fala sobre o derramamento de uma água pura, de um coração novo, de um espírito novo, arrancar do peito o coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne. Quando fala sobre água pura, é o batismo, o santo batismo. Quando fala do espírito novo, é o Espírito Santo. Quando fala do coração de pedra, é o coração do pecado. Um coração novo é o coração de Cristo, o sagrado coração. A sua mãe, imaculado coração, o nosso coração em conversão. Então veja que a maioria das leituras estão apontando para água, a água batismal. Na leitura do Novo Testamento, é a última leitura da noite, nós temos com clareza Paulo amarrando as leituras que nós ouvimos, onde foi falado da água. É o versículo 4. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, também nós levemos uma vida nova. Quando que começa a nossa vida nova? No batismo. Como nós somos batizados em nenéns, a maioria, hoje teremos batizados de adulto, mas nós vamos batizar de neném. Como que essa vida nova acontece? Num caminho de conversão. Não se batiza de novo, uma vez batizado, para sempre batizado, mas se renova as promessas batismais, o que faremos esta noite. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O cristão, ele tem a vida nova. E tudo isso, de todas essas leituras, apontam para quem? Para Jesus Cristo. Apontam para a sua paixão, apontam para a sua morte, mas sobretudo para a sua ressurreição. É por isso que a leitura, aí você vai entender, depois do sábado, a leitura já começa assim. A nossa igreja não é a igreja do sábado, nós somos a igreja depois do sábado. Nós não somos sabatistas. O dia sagrado para o cristão não é o sábado, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia que as mulheres vão ao sepulcro. Por isso que Mateus é muito sábio, ele vai começar o evangelho depois de sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Por que se diz primeiro dia da semana? Remonta ao Gênesis, o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O primeiro dia da criação lá em Gênesis está começando agora, ao amanhecer do primeiro dia. Olha, padre, mas não já teve o primeiro dia? Lá em Gênesis já teve o primeiro? Como que aqui é o primeiro? Não, com a ressurreição de Cristo se recria a humanidade. Com a ressurreição de Cristo nós voltamos ao plano original de Deus. É o primeiro dia da semana, a nova criação. Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não deveriam ter ido ver o sepulcro, elas deveriam ter ido ver Jesus. Tanto é que o versículo 1, ele está em consonância ao versículo 9. Elas foram procurar sepulcro, elas encontraram Jesus. Versículo 9 diz: de repente Jesus foi ao encontro delas. Meus irmãos, os anjos vão dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Meus irmãos, nós não vimos o Cristo ressuscitado. Nós não fomos ao sepulcro no primeiro dia da semana. E por que nós cremos? E por que nós estamos aqui? E por que nós celebramos a Semana Santa? Por que estamos na vigília
pascal, porque nós somos da igreja apostólica. Quando se diz apostólica, e tem gente que é a sua igreja e você não sabe a teologismo, vai aprender agora. O que nós falamos que somos católicos? Apostólicos romanos, é a nossa igreja. Católica significa universal. A palavra católica é igreja universal. Copiar o nome também, né? Mas tudo bem. Mas a igreja universal é a igreja católica, fundada sob São Pedro. Então, católica, ela veio para salvar a todos. Ela não é de um povo só, ela é universal. Quando nós falamos apostólica, é por dois motivos. É a única igreja que vem dos apóstolos, por isso que ela tem os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, que é sucessor de São Pedro. É a única igreja apostólica, e ela crê no testemunho apostólico. As pessoas dizem assim: sou da igreja apostólica, que a nossa igreja veio dos apóstolos. É metade da resposta. Qual que é a outra metade? E nós cremos no testemunho apostólico. Eu não vi, meu avô não viu, meu bisavô não viu, Papa Leão não viu, Papa Bento não viu, Papa João Paulo II não viu. Você vai voltando. A hora que chega lá atrás, Anacleto não viu, Lino não viu, Alexandre não viu, mas Pedro viu. E Pedro dá o testemunho. Não é a homilia de hoje, mas a minha homilia de amanhã, nós temos o discurso de Pedro. Pedro, aquele que abandonou, aquele que deu muita bola fora, o que ficou vendo Jesus de longe, o que negou 3 vezes, ele cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso inflamado, cheio de sabedoria de Deus. Foi a primeira pregação de São Pedro, falando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer: eu sou testemunha de tudo isso. Por isso, meus irmãos, que nós somos da igreja apostólica, porque nós não vimos, mas os apóstolos viram, e nós cremos no testemunho deles. Por isso que nós somos apostólicos, nós cremos no testemunho. E Jesus nos elogiou, graças ao bom Deus, né? Quando Tomé vai tocar a chaga de Cristo, Cristo fala com ele: olha, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que crerão em mim sem ter me visto. Ele falava de quem? De nós, que em 2026 estaremos aqui no Frei Galvão. Ele já sabia que haveria um povo que acreditaria nele. E a igreja tem esta missão. Esta é a missão primordial da igreja: evangelizar os povos, pregar Jesus Cristo. Por isso que as catedrais antigas tínhamos aqueles vitrais lindos com cenas do evangelho, porque o padre apontava e contava a história, e as pessoas viam e recontavam, e chegou até hoje. As encenações de Semana Santa, o que é importante? Manter essa tradição viva, os centuriões, não é? Até as mães falavam: não, padre, na sexta-feira os meninos ficaram com o olho esbugalhado na procissão do enterro. Quinta-feira, quando Jesus caiu ali, os meninos, um gritou, o outro ficou olhando. Por que a encenação ela mexe com a gente? Porque está sendo passado uma história, a história da salvação. Isto que nós estamos celebrando hoje, a igreja no mundo inteiro, os cristãos no mundo inteiro se reúnem. E por que a fé chegou até nós? Porque o que Jesus ordenou está sendo cumprido. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensineis a eles tudo o que eu vos disse. A história de Jesus, ela é contada e recontada. Eu vejo, com isso finalizo, pequenas crianças aqui no santuário. Tem um menininho ali, eu tenho outros ali. Eu vejo nas missas as crianças, e eu lembro que um dia eu fui aquele menininho. Eu ia na Semana Santa lá em Itaúna,
Meu avô, Sr. Bismarck, extremamente católico, frequentava a Semana Santa toda, me levava com ele de mão dada. Eu, com os meus 7 anos, já entrei para a coroinha, fui para a catequese, aprendi as coisas do Evangelho, aprendi as coisas de Jesus, fui crescendo, me apaixonando por ele, pela igreja, a minha vocação a padre. Hoje, 50 anos depois, estou eu fazendo o que há 40 e poucos anos atrás eu via o padre Zé Neto fazer, eu via o padre Luiz Carlos Amorim fazer, eu via o padre Amarildo fazer. Hoje, anos depois, eu estou fazendo aquilo que eu via fazer, e aquele menininho que eu era, tem 2 ali, prestando atenção. Geração atrás de geração vão sendo evangelizadas, catequizadas, e a missão da igreja não para. Meus irmãos, acompanhem, talvez amanhã, quero fazer amanhã, por ser Páscoa, talvez faço na segunda. Eu fiz uma coleção, vou publicar no meu Instagram, do ressurgimento, do florescimento do catolicismo mundo afora. Nunca a igreja teve, na vigília pascal, tantos batizados, tantas primeira comunhão, principalmente África, Ásia, Oceania. Já vou dizer uma coisa hoje, alguns podem rir, mas quando acontecer, vocês vão falar: padre, eu ri e pedir perdão que o senhor falou e eu duvidei. Os estudos apontam que em menos de 10 anos, os Estados Unidos será católico predominante. Está acontecendo uma conversão em massa dos norte-americanos à igreja católica. Quantos padres e fiéis estão abandonando a igreja anglicana, da rainha, do império, e vindo para o catolicismo romano? Países muito liberais, contudo, Irlanda, Holanda, Bélgica, e não são velhos, são os jovens que estão voltando para a igreja, porque eles descobriram que o mundo não está saciando o que eles trazem no coração. Aquela frase que tudo vale para ser feliz, eles chegaram à conclusão que é uma falácia. Então acompanhe essa postagem que eu farei em breve, talvez amanhã, no mais tardar na segunda, para que você possa se alegrar em fazer parte desta família, sem apelação, sem luzes. Tá bom só isso, né? Mas que as pessoas vão acordando. E uma frase polêmica, mas direi, de um grande estudioso, ele diz que os falsos católicos estão saindo e os verdadeiros protestantes estão retornando à igreja católica. Olha o peso da frase. Enquanto os falsos saem, aqueles que estudam e que conhecem se convertem. Meus irmãos, algo está acontecendo e nós estamos vivos para contar. Nós estamos vivos para contar onde já aconteceu na humanidade de milhares e milhões de pessoas rezando o rosário de madrugada. Eventos Brasil afora, estádios lotados. Deus levantou Instituto Hesed, Frei Gilson, tantos pregadores das mídias, canais católicos, evangelizadores digitais. Hoje nós celebramos aqui essa vigília pascal. Antes as pessoas diziam assim: não, padre, mas quando tinha antigamente a Semana Santa ou vigília pascal, era uma multidão. Hoje nós somos menos. É porque naquela época era uma Semana Santa por cidade. Itaúna, a Semana Santa era na paróquia de Santana, então Itaúna inteira ia para a Praça da Matriz, então tinha aquela multidão, mas essa multidão está longe. Se você pega hoje todas as igrejas que tem Semana Santa, que está tendo a vigília pascal agora, e você junta esse povo todo, não está nem sombra de longe o que era.
Somos muito mais. Se você pega agora Divinópolis, nós estamos em Divinópolis hoje com no mínimo 47 vigílias pascais. Temos aqui no Frei Galvão, aqui embaixo temos Santa Terezinha, Candelária, as duas têm, Aparecida, Catedral, e você vai pular de lá, as paróquias têm, comunidades rurais têm, missionários de comunidades rurais, cada diácono dando uma igreja. Nós vamos em Divinópolis, mais ou menos 20 e poucos padres, todos celebrando vigília pascal, todos, reúne esse povo todo numa praça. Você vê o que é multidão? Quer dizer, a igreja está mais viva do que nunca, se reunindo para o grande aleluia desta madrugada. E cabe-nos imitar as mulheres. Se queremos imitar alguém, vamos imitar essas mulheres do Evangelho. O Evangelho termina dizendo: as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Páscoa é isso, nos aproximarmos do Senhor e não sair mais, nos aproximarmos do Senhor e o adorarmos, prostramos na sua presença. O Senhor está vivo e ressuscitado. E para nós, meus irmãos católicos, a ressurreição tem um significado bem peculiar, porque quando ele sobe aos céus e as pessoas ficaram olhando ele subir com saudade, os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Está indo embora. Não, se mesmo Cristo que o visse subir, ele voltará em glória. Aí os discípulos voltaram assim um pouco tristes, falaram: passou rápido, né? 3 anos, parece que foram 3 semanas. Agora ele foi, né? Fazer o quê, né? E a gente? Vamos pregar, né? Falou para pregar. Nós estamos com saudade dele. Tá bom. Aí alguém diz assim: mas que dia que é hoje? É o primeiro da semana. Vamos celebrar a Eucaristia? Aí eles descobriram que o Senhor não foi, ele permaneceu na hóstia consagrada. É por isso que amanhã nós faremos a grande carreata da ressurreição. Vamos fazer uma pequena procissão da ressurreição e vamos carregar o ostensório. Respeitamos a todas as religiões, mas eu, como católico, não me vejo celebrando uma Páscoa sem Eucaristia. Mas eu vou ficar festejando alguma coisa que já aconteceu? Um Cristo que é apenas espírito? Não, nós temos o Cristo real, presente na hóstia consagrada. E amanhã, espero todos aqui, sairemos com os carros, com buzina, com som, com foguete, com bandeira, com o Santíssimo Sacramento, mostrando para o mundo: ele ressuscitou e continua vivo no meio de nós. É por isso, meus irmãos, agora você vai entender por que da missa dominical. Por que todo domingo é dia de missa? Porque nós temos a Páscoa anual, que é essa. Nós temos a Páscoa semanal, nessa nova criação dos 6 dias, do descanso de Deus, e do 8º dia, toda semana a igreja nos convida: celebremos a Páscoa de Jesus, ele está vivo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, e lugar de católico no domingo é na igreja. Você pode fazer o que você quiser, pode jogar bola, pode passear, pode nadar, pode dormir, jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas a sua hora principal é a missa. Eu vou à missa, depois eu faço as outras coisas. Imitemos estas mulheres que correram até o sepulcro buscando Jesus. Só que para nós, com uma pequena vantagem: elas ouviram: ele não está aqui. E na missa é diferente. O padre diz: o Senhor esteja convosco. E a gente alega e responde: ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou por você. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.